Vamos falar sobre os principais mitos pós-cirurgia bariátrica. Você sabe quais são eles? Se você não sabe, vem aqui aprender um pouco mais se você tem um receio sobre isso. Acho que o mito número 1, vou fazer bariátrica e vou ficar careca? Essa é uma grande pergunta dentro dos consultórios e fora do consultório. A questão que você precisa entender não é a anestesia que faz com que o seu cabelo caia. É a agressividade cirúrgica, a agressividade do emagrecimento rápido, a restrição alimentar que faz com que depois sim caia cabelo. Normalmente essa queda ela acontece por volta do 4º, 5º e 6º mês pós-cirurgia, sendo que existe uma diferença da intensidade entre essas quedas, sendo na técnica bypass um pouco maior do que sleeve, em que a queda de cabelo é menor. Mas se você faz acompanhamento nutricional com um nutricionista especialista na área de cirurgia bariátrica, esse profissional já sabe que isso pode acontecer e já se antecede a esse tipo de alteração e já começa a cuidar de uma forma individualizada, acompanhando os seus exames de sangue. Então, essa queda de cabelo ela pode cair por baixa de vitaminas, minerais e também por proteína. Por isso que pós-cirurgia bariátrica a gente fica tão preocupado com a suplementação de proteína. Lília, mas será que o que eu estou consumindo e o que eu estou suplementando está sendo o suficiente? Tudo vai depender da sua absorção e isso é individual. Por isso que a gente precisa acompanhar nos exames de sangue. Normalmente, os laboratórios, quando a gente pede o hepatograma completo no exame de sangue, a gente consegue ver a dosagem de proteínas totais, que ela precisa estar entre, no mínimo, 6,4 até 8,2. Porém, como a gente quer mais proteína para o crescimento do seu cabelo, eu nunca vou querer essa proteína no 6,4. Eu sempre vou querer 7,6, 8, 8,2 ali dessa dosagem. Então, você que faz o acompanhamento, você pode até ter uma queda durante essa faixa entre o 4º e 6º mês. Mas a gente tendo esse cuidado, a gente vai diminuir essa queda, vai estimular o crescimento dos cabelos novos e quando passar essa fase, você já vai ter passado pelo seu emagrecimento e você estará com um bom cabelo. Esse acho que é o mito número 1. Segundo mito, pós-cirurgia bariátrica. E a flacidez, Lilian, o que eu faço com ela? Primeiro, você precisa entender que nós temos 2 tipos de flacidez. Flacidez de pele e flacidez de músculo. Então, nós temos a pele aqui fora, por trás dessa pele a gente tem a gordura e depois da gordura é que a gente tem o músculo. Então, a gente pode ter a flacidez do músculo e a gente pode ter a flacidez da pele. Então, imagina que essa pele é como se fosse um elástico de dinheiro. Então, se você pega esse elástico e bota um bolo de dinheiro maior, um bolo menor, e você estica e fez isso várias vezes, esse elástico, ele perde a elasticidade. Então, você imagina que esse elástico é a sua pele aqui da parte de fora, a parte externa do nosso corpo. Então, como é que foi o seu passado com obesidade? Quantas vezes você já engordou e emagreceu? Qual foi o máximo de peso que você chegou do que você perdeu? Isso vai interferir nessa elasticidade dessa pele. Então, cada um geneticamente acumula gordura mais numa área do corpo diferente da outra. Por exemplo, Lilian, por que quando eu engordo eu ganho mais na barriga, o outro ganha mais no braço, outro ganha mais no quadril? Então, a sua flacidez, ela provavelmente vai ser maior na área em que você esticou mais. Só que isso é um tipo de flacidez que vai estar de acordo com esse seu passado. Mas e a flacidez do músculo? Isso daqui é que a gente pode evitar ao máximo pós-cirurgia, porque o emagrecimento rápido, ele pode roubar o músculo. Então, quando o seu cirurgião fala, comece agora a sua atividade física, comece agora a fazer a musculação, você não pode pestanejar, você tem que começar o mais rápido possível, porque a pele vai estar com essa flacidez, mas você pode melhorar o tamanho do seu músculo para preencher esse espaço e diminuir aqui fora o que ficou sobrando dessa pele. Mas será que eu vou conseguir, com uma musculação, atingir a quantidade de músculo que eu preciso? Aí também depende
de qual foi a quantidade de peso que você chegou com a sua obesidade. Mas você pode melhorar, às vezes, a flacidez de um braço, de uma perna. Ah, Lília, mas a minha barriga era onde eu estiquei mais. Então, se você um dia precisasse submeter uma cirurgia plástica, você vai só para uma determinada área, porque as outras você conseguiu cuidar. Então, novamente, você tendo um acompanhamento de um profissional especializado, a gente consegue ir educando, orientando, para que você consiga entender o que pode ser feito a seu favor de uma forma individualizada. Então, fica aqui a dica de 2 mitos que são muito comuns, para que isso não seja um empecilho se você está tendo essa preocupação antes de tomar a decisão de você se submeter a uma cirurgia bariátrica. Outra preocupação muito grande um terceiro mito será que eu vou ficar magra demais e vou ficar feia com cara de doente? Você já deve ter escutado isso por aí, né? Não, Lília, eu não quero ficar com essa cara de doente, eu não quero chegar nesse ponto. Normalmente, essa cara envelhecida, ela vem de uma péssima nutrição, uma desnutrição e também de muita perda de massa muscular. A pouca massa muscular, ela te envelhece, que é o que acontece com o idoso quando ele também não se cuida, quando ele perde muito músculo, que é normal da idade, né, o idoso acontecer isso. Então, mais uma vez, se você faz os seus exames de sangue com regularidade, você acompanha as taxas, porque não depende de simplesmente você suplementar, você precisa comer o nutriente, você precisa suplementar e seu corpo precisa absorver. Então, quando a gente acompanha com os exames, eu vou ver a sua individualidade, o seu nível de absorção de uma forma individual, para ver por que um precisa mais da vitamina B12, o outro precisa mais da vitamina B9, o outro precisa mais de ferro, o outro precisa mais de zinco, de selênio. Quem é você? O que você realmente precisa? Então, você estando bem nutrido, você consegue, no final das contas, ter uma aparência completamente diferente. E aquilo que a gente fala, nossa, fulaninho operou, Lilian, mas que aparência boa, né? Aparência de saúde. Uma pessoa bem nutrida, bem hidratada e com uma boa musculatura e com uma gordura dentro de um nível normal, ela tem um aspecto saudável, que é esse o objetivo da cirurgia bariátrica. Então, assim, esses 3 mitos, eles precisam ser desmistificados para que isso não gere polêmica, medo, e às vezes isso seja o empecilho que está te fazendo com que você desista de algo que você pensa para a sua vida, para você tratar a sua saúde e você ter o que a gente chama de longevidade. Hoje a gente quer viver mais anos, mas a gente quer viver bem. E é isso que a gente precisa. Então, espero que eu tenha te ajudado desmistificando esses 3 mitos em cima da cirurgia bariátrica. Se você tem algum conhecido, algum amigo, algum familiar que você possa atingir com esse vídeo, encaminha para que você possa ajudar essa pessoa. E se você tem algum questionamento, você quer que eu fale um pouco mais sobre o assunto, deixa aqui no comentário para que eu possa destrinchar um pouco mais e te ajudar cada vez mais.